Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Bem, hoje iremos analisar as alternativas legais de defesa, do ministro Alexandre de Moraes acerca da sanção do governo dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. Essa sanção imposta ao ministro, pelo governo dos Estados Unidos foi realizada em 30 de julho de 2025. Cujo nome da lei, o nome verdadeiro é Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Representa um marco inédito nas relações Brasil-Estados Unidos, sendo a primeira vez que um magistrado brasileiro é alvo dessa legislação. As sanções aplicadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, cuja sigla é OFAC, incluem congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de transações com cidadãos e empresas estadunidenses e restrições de entradas no país, sob a justificativa de violações graves de direitos humanos, como censura e detenções arbitrárias em investigações conduzidas pelo ministro Moraes. Iniciando pelo contexto jurídico das sanções, a Lei Magnitsky, que é uma lei de 2012, foi ampliada em 2016 pelo Global Magnitsky Act, permite aos Estados Unidos impor sanções unilaterais a indivíduos estrangeiros acusados de corrupção significativa ou violações graves de direitos humanos, como tortura, execuções extrajudiciais ou detenções arbitrárias. A sanção contra Moraes, baseada no Decreto Executivo 13.818 de 2017, cita violações à liberdade de expressão e detenções sem o devido processo legal, especialmente em investigações sobre desinformação e tentativas de golpe, por exemplo. A decisão foi criticada por juristas brasileiros e internacionais, como William Browder, e a Transparência Internacional, por sua motivação política e desvio do propósito original da lei. Analisando as estratégias de defesa que Moraes pode adotar no ordenamento jurídico brasileiro, o ponto de partida é a Constituição Federal, que já oferece bases sólidas para a sua defesa. Assim, pode ser alegada, como já vem sendo, a soberania nacional prevista no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, porque a sanção contra um ministro do STF, integrante de um poder independente, pode ser interpretada como interferência indevida na soberania brasileira. Moraes pode argumentar que suas decisões, como a suspensão de contas em redes sociais, visam proteger a ordem democrática contra ameaças, como desinformação e tentativa de golpe, sendo atos legítimos de jurisdição. O princípio da independência do judiciário, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, resguarda a autonomia do Supremo Tribunal Federal. Como corte de cúpula do país, sob sua atuação, é essencial para assegurar a separação dos poderes. Assim, Moraes pode argumentar que as sanções são uma violação a esse princípio, uma vez que suas ações receberam validação do plenário do STF, conforme destacado pelo ministro Flávio Dino. A imunidade jurisdicional, prevista no artigo 95, pode ser alegada também porque, como magistrado, Moraes goza de garantias como a vitaliciedade e a inamovibilidade, protegendo-o de pressões externas. Pode alegar também que as sanções são uma tentativa de coerção política incompatível com a sua função constitucional. Dentro das normas diplomáticas brasileiras, o Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, pode adotar medidas diplomáticas em defesa de Moraes, como emitir uma nota oficial, como fez o governo federal, e classificar as sanções como inaceitáveis,
exigindo sua revogação por violar a soberania nacional. O Itamaraty também pode impor medidas recíprocas, como restringir vistos de autoridades americanas ou limitar operações de empresas dos Estados Unidos no Brasil. O Brasil ainda pode buscar apoio em fóruns multilaterais, né, como a Organização dos Estados Americanos, né, OEA, para denunciar a sanção como violação do princípio de não intervenção, previsto no artigo 3º, a linha B da Carta da OEA. Já no ordenamento jurídico estadunidense, a estratégia de defesa de morais poderia se basear no direito constitucional dos Estados Unidos, contestando as sanções com base na primeira emenda, né, que se refere à liberdade de expressão, e na cláusula do devido processo legal, previsto na 5ª e na 14ª emendas, pois a lei Magnitsky exige evidências concretas de violações graves, como tortura ou execuções extrajudiciais. Juristas argumentam que as acusações contra Moraes, por exemplo, censura e detenções arbitrárias, carecem de provas materiais exigidas por precedentes, como no julgamento dos Estados Unidos versus Noriega, né, de 1990, Moraes pode contestar a sanção em tribunais estadunidenses, alegando que o Departamento do Tesouro não seguiu procedimentos administrativos adequados, como notificação prévia ou apresentação de evidências específicas. O ministro também pode contratar advogados nos Estados Unidos para impetrar uma ação em cortes federais, como, por exemplo, a Corte Distrital de Washington, né, contra o Departamento do Tesouro, solicitando a revisão ou suspensão das sanções. O precedente Chernig versus Miller, de 1968, limita ações que interfiram indevidamente nas relações exteriores, reforçando a tese de que a sanção é uma politização indevida. Embora decisões judiciais, por exemplo, ordens de remoção de contas na plataforma X e em outras mídias sociais, sejam vistas como censura pelos Estados Unidos, o ministro pode alegar que elas são aplicáveis apenas no Brasil e não violam diretamente os direitos de cidadãos estadunidenses. Os veículos de imprensa nacionais, né, afirmaram que as sanções têm impacto limitado, pois Moraes não possui ativos nos Estados Unidos nem costuma viajar ao país. No entanto, isso não passa de desinformação deliberada, pois se as suas consequências, né, as consequências da lei, fossem tão brandas assim, ela não seria considerada como pena de morte financeira do indivíduo, né? Essa lei tem o poder de excluir o indivíduo do sistema bancário e de qualquer tipo de transação comercial com empresas estadunidenses ou com aquelas que mantêm relações com os Estados Unidos. A aplicação e o aprofundamento dessas sanções dependem da determinação do governo dos Estados Unidos em punir. O indivíduo sancionado não precisa ter contas nos Estados Unidos. A lei simplesmente proíbe que empresas dos Estados Unidos mantenham relações comerciais ou financeiras com ele. Essa medida é particularmente complexa para os atingidos, pois as instituições bancárias brasileiras estão integradas ao sistema financeiro internacional, especialmente por meio de transações em dólar e da rede SWIFT. As sanções da lei Magnitsky são bloqueio de contas bancárias, né, imóveis, investimentos e demais ativos, impedimento da entrada ou trânsito pelo território dos Estados Unidos, revogação de vistos do sancionado e dos seus familiares próximos. Indivíduos e empresas ficam proibidos de receber ou enviar fundos por meio
das instituições sob essa jurisdição, exclusão do sistema financeiro internacional, proibição de negócios com empresas locais, impedimento de empresas e cidadãos de fazerem qualquer tipo de transação comercial com o indivíduo sancionado, proibição de firmar contratos, receber financiamentos ou benefícios públicos, direto ou indiretamente, inserção em listas públicas de pessoas envolvidas em corrupção ou violações de direitos humanos, congelamento dos bens, bloqueio de transações financeiras, e o corte de acesso ao sistema bancário do país sancionador. Outra sanção possível é a suspensão dos serviços de redes sociais e das contas em grandes empresas de tecnologia com sede nos Estados Unidos. Isso inclui companhias como a Alphabet, responsável pelo Google, Gmail e YouTube, a Meta, que controla o Facebook, WhatsApp e Instagram, além de gigantes como Amazon, Apple, etc. Além dessas sanções que são diretas, existem as sanções reflexas, como no caso de um banco, seja nacional ou estrangeiro, que não acatar a sanção imposta ao ministro Moraes, poder ficar sem acesso ao sistema de informática fornecido por uma empresa estadunidense, como punição do governo dos Estados Unidos, e, com isso, ser obrigado a suspender as suas operações, por exemplo. É bem cruel. Definitivamente, é uma sanção gravíssima. Voltando à defesa do ministro, o direito internacional público oferece bases robustas para a defesa de Moraes, como o princípio da igualdade soberana, previsto no artigo 2º, a linha 1 da Carta da ONU, pois a sanção contra um juiz em exercício de funções oficiais viola a soberania brasileira. A aplicação da Lei Magnitsky a Moraes por suas decisões judiciais constitui intervenção indevida nos assuntos internos do Brasil, violando o princípio da não intervenção, conforme artigo 2º, a linha B da Carta da OEA, especialmente em investigações sobre ameaças à democracia. O Brasil pode levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou à ONU, alegando a violação de normas internacionais. O caso Schuner Exchange versus McFadden, de 1812, estabelece que atos oficiais dos Estados estrangeiros gozam de imunidade de jurisdição. As decisões de Moraes validadas pelo STF são atos de jurisdição estatal, protegidos contra sanções unilaterais. Já quanto aos tratados internacionais e acordos bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, podem reforçar a defesa de Moraes, como o Tratado de Assistência Jurídica Mútua em matéria penal, assinado em 1997, que regula a cooperação judicial entre os países, mas não prevê sanções unilaterais contra magistrados. Moraes pode argumentar que os Estados Unidos violaram o espírito de cooperação ao impor sanções sem diálogo prévio. É possível também ser sustentado pelo ministro que a sanção imposta constitui uma violação ao Acordo de Cooperação Econômica e Comercial de 2011. A medida pode ser interpretada como uma retaliação política, desrespeitando, assim, o princípio da boa-fé nas relações comerciais. O Brasil teria a prerrogativa de contestar as sanções junto à Organização Mundial do Comércio também, sob o argumento de discriminação comercial. Ambos os países são signatários da Carta da OEA e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, que protegem a independência judicial e a soberania. Moraes poderá alegar que suas ações visam proteger a democracia, conforme o artigo 21 do PIDCP, enquanto
as sanções americanas configuram pressão política indevida. Quanto às estratégias jurídicas e diplomáticas, Moraes pode ajuizar a ação nos Estados Unidos. Neste caso, terá de contratar advogados americanos para contestar as sanções em cortes federais com base na falta do devido processo e na politização da Lei Magnitsky. O apoio de organizações como a Transparência Internacional, que, conforme já mencionado, já criticou anteriormente a sanção, fortalece a tese de desvio de finalidade. Como impactos podem ser citados, o risco de escalada diplomática, já que a sanção, combinada com tarifas do presidente Trump, pode agravar a crise bilateral, afetando acordos comerciais e de cooperação. O Brasil pode retaliar com medidas como a venda de reservas em títulos estadunidenses ou restrições a empresas dos Estados Unidos. A aplicação da Lei Magnitsky a um juiz da Suprema Corte é inédita, conforme já também mencionado, e pode inspirar sanções contra outros magistrados, ameaçando a independência judicial globalmente e abrindo com isso um precedente perigoso. É importante deixar claro que essa é uma mera análise da estratégia de defesa que pode ser adotada pelo ministro e não tem nada a ver com o fato de ser contra ou a favor das suas decisões e da forma como ele conduz os processos que estão sob sua relatoria. Além do mais, as acusações contra ele são gravíssimas e as sanções são de difícil resolução jurídica. Dessa forma, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, compartilhem, comentem, pois o conteúdo produzido aqui é de importância não só para os operadores e estudantes do direito, é informação de utilidade pública. Muito obrigado por assistir, até a próxima e fiquem com Deus.